Em todo o mundo, 75% dos suicídios acontecem em países de baixa e média renda. Isso demonstra que as motivações para a prática suicida estão diretamente ligadas à opressão, violência, frustração, à cultura, à educação, à saúde, dentre outros fatores. Como entender que as relações sociais podem influenciar para a prática do suicídio? Como entender ainda a relação entre depressão e suicídio? São essas e outras respostas que nós teremos neste especial Quebrando o Silêncio 2018, que começa agora. Quem vai falar conosco é a psicóloga Ellen Pedreira. Ela é psicóloga clínica e já trabalhou com um protocolo de prevenção de suicídio. Ellen, obrigada pela sua participação no nosso programa. Vamos começar do começo. O que leva uma pessoa a cometer suicídio? Bem, falar de suicídio hoje é super importante dentro da vivência que nós estamos tendo. Falar sobre suicídio é exatamente prevenir esse suicídio. Quando a gente fala sobre o suicídio, a gente está falando de uma pessoa que está se sentindo angustiada, de uma pessoa que não encontra esperança em relação à vida, de uma pessoa que não conseguiu ressignificar a sua vida em relação aos seus traumas, em relação aos seus problemas emocionais. Por isso é importante falar sobre o suicídio, porque quando nós falamos desse suicídio, nós falamos do que leva a esse suicídio, nós podemos ajudar as pessoas a se identificarem dentro desse processo e buscar ajuda. Agora, Ellen, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, grande parte de pessoas que cometem esse ato estão relacionadas de baixa e média renda. Sim. Agora, a educação, a saúde ou a falta dessas coisas, como isso influencia a tomada dessa decisão? Então, nós temos fatores como a falta de políticas públicas, falta de educação, falta de acesso para essa comunidade de atendimentos psicológicos, de atendimentos psiquiátricos, em que influenciam que essas pessoas não conseguem identificar. Às vezes ela pode estar passando por um processo depressivo, por algum transtorno mental, e ela não consegue identificar esse problema e encontra no suicídio a solução para essa angústia, para essa dor, para essa desesperança em que ela se encontra. Acho que também a falta de recursos que ela teve na vida também deve influenciar muito essa decisão num ambiente ali de baixa renda. Agora, Ellen, a depressão, ela é apontada como depressão, suicídio, como uma das principais causas. Acho que é importante a gente definir, entender o que é depressão, né? Sim, é importante sim, porque um dos maiores índices está exatamente com pessoas que apresentavam depressão. Isso não significa que quem é depressivo vai cometer um suicídio, mas é importante a gente estar falando sobre essa questão e diferenciar. Depressão não é uma tristeza simplesmente, que tristeza todos nós passamos, né, por questões negativas que a vida pode nos proporcionar. Mas a depressão é uma angústia profunda, ela é uma doença psiquiátrica, ela é um transtorno de humor em que persiste por muito tempo e essa angústia, essa dor, essa tristeza profunda, essa falta de sentido para a vida, ela é contínua. E aí, a partir do momento que essas substâncias cerebrais elas não estão organizadas, e aí por isso precisa de ajuda de medicamentos e também da psicoterapia, a pessoa pode sim estar encontrando a solução para a sua angústia, para a sua dor, para a sua desesperança naquele momento no suicídio. Entendi. Agora, tem como a gente identificar um possível suicida? Sim, é uma das coisas que a gente precisa quebrar esse tabu, que muitos pensam que o suicídio ele não pode ser prevenido e ele pode sim ser prevenido. Geralmente, e na maioria das vezes, as pessoas que cometem suicídios, elas dão alguns fatores que são importantes de serem observados. Necessariamente ele não fala, eu vou me suicidar, mas existem algumas frases, algumas falas que são importantes. Prestar atenção. Como, por exemplo, minha vida não tem mais sentido, quando a pessoa muda o padrão dela de comportamento, quando ela muda o padrão dela de humor, quando aquela pessoa se isola, né, quando ela não consegue mais cumprir com as suas atividades que eram rotineiras do seu dia a dia, coisas simples, e ela não consegue mais exercer essas funções.
quando nós percebemos, ou então quando uma pessoa que procura começar a se despedir da família, fazer encontros que necessariamente não faziam antes, é algo que pode chamar a atenção se isso estiver associado com mudança desse padrão de comportamento. Então, existem frases que são de alertas, existem padrões de comportamentos que podem chamar a atenção. E é interessante que muitas das vezes nós pensamos no suicídio simplesmente naquele atos, né, mais comuns, mas aquele que anda em alta velocidade, aquele que usa medicamentos de forma excessiva, aquela pessoa que usa o uso de drogas, o uso de álcool em excessivo, também é um indício de um suicídio que precisa ser cuidado, que precisa ser avaliado, que precisa ser visto. Porque quando nós falamos sobre o suicídio, nós entendemos os fatores que levam, os fatores que influenciam. E a partir do momento que nós entendemos esses fatores, nós prevenimos, nós cuidamos, nós acolhemos, nós entendemos. Nossa, que importante todas essas informações. Agora, existe um mito de que quem tenta o suicídio, quem fica tentando várias vezes, é porque não quer cometer, porque quem tenta, consegue e comete. Isso é um mito mesmo? Quem tenta não é porque quer se suicidar? Não. A gente precisa entender, até pesquisas, né, demonstram que 50% dos casos dos suicidas, do ato do suicídio, tentaram anteriormente. Uma das coisas que a gente precisa é entender que essa tentativa é um pedido de socorro também. E a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. A gente precisa entender que desesperança, que angústia, né, não é frescura, sabe? É uma dor e a gente precisa respeitar a dor do outro. A partir do momento que eu me coloco no lugar do outro, a partir do momento que eu entendo que aquela dor pertence a ele e que eu preciso estar ali para acolhê-lo e ajudá-lo, né, essa pessoa vai se sentir mais acolhida e ela não vai entender como se eu simplesmente estivesse a julgando, né, colocando ela dentro de um preconceito, mas sim de um acolhimento. A gente precisa parar, né, de pensar que as pessoas querem simplesmente chamar a atenção. Tá? A gente precisa entender que elas precisam de ajuda. E como, Ellen, a gente faz para tentar olhar a vida de uma maneira mais otimista? Como a gente faz isso? E esse é o caminho para se prevenir, de repente? Sim. Uma das coisas é você se ressignificar. Né? Todos nós passamos por frustrações, todos nós passamos por angústias, né? Faz parte, é inerente da nossa vida. Mas nós precisamos nos conhecer, precisamos nos respeitar, precisamos entender que nós temos limites, precisamos buscar essa ajuda. E às vezes, quando nós não conseguimos buscar essa ajuda, o que está do nosso lado, o que está próximo, ele precisa perceber que as coisas estão, que os comportamentos estão diferentes, que precisa-se dessa ajuda. E uma das questões é exatamente você procurar motivações para essa vida. Porque o que tem levado você a se sentir dessa forma? O que eu posso fazer para mudar esse sentimento? De que forma eu posso ressignificar a minha vida? De que forma eu posso procurar motivações diferentes para que eu possa transformar os meus pensamentos? E a gente precisa trabalhar exatamente essas emoções negativas que nós temos, os pensamentos negativos, transformando-os, esses pensamentos em pensamentos positivos, em emoções positivas. Eu gosto muito de dizer que é importantíssimo os nossos bancos de memória, né, dos pontos positivos que nós vivenciamos, das nossas vitórias, do que nós podemos alcançar. E é exatamente nesse contexto que a gente precisa buscar ajuda, ressignificar essa vida, procurar outros fatores que sejam motivacionais para continuar vivendo. Porque a vida ela é para ser vivida, ela é bela. Por mais que tenhamos dificuldades, por mais que tenhamos problema, nós sempre temos soluções quando estamos vivos. Que maravilha isso, né? Ellen, eu queria que você deixasse um recadinho para quem de repente está nos acompanhando, que de repente já tentou suicídio e que está ali numa luta entre a vida e a morte. Tira essa pessoa do poço no recadinho, Ellen. É interessante que na nossa vida, todos os dias, quando nós acordamos, nós precisamos escolher viver. A vida, por todo o tempo, ela é de escolhas. Então, escolha ressignificar a sua vida, escolha procurar os pontos positivos que ela tem, escolha buscar ajuda, ajuda é fundamental. Se você não consegue buscar a ajuda de um profissional, procure um amigo mais próximo, converse,
fale. Nós precisamos falar sobre as nossas emoções, nós precisamos falar sobre as nossas frustrações, porque quando nós falamos, nós percebemos, e a partir do momento que nós percebemos as nossas frustrações, nós procuramos ressignificá-las. Eu gosto sempre de dizer que o ser humano ele precisa responder de onde eu vim, para onde eu vou e quem eu sou. E a partir do momento que eu me reconheço, que eu me percebo, que eu me valorizo e que eu busco essa ajuda, eu consigo sim ressignificar a minha vida. Ellen, muito obrigada. Eu tenho certeza que o que a gente conversou, as informações, chegou no coração de alguém que precisava entender um pouquinho melhor sobre essas questões. A você, o meu muito obrigada. Obrigada por ter acompanhado esse especial Quebrando o Silêncio 2018. Lembrando que todo esse material e os vídeos relacionados servem como um suporte e ajuda. Até breve.